Lucas capítulo 15 é tido como a parábola dos perdidos. Algumas editoras dividiram esse texto, esse capítulo de Lucas, em 3 espaços, colocando como 3 parábolas. Mas nós aprendemos no domingo passado que se trata de uma parábola só. É a parábola dos perdidos. Para título para efeito didático, algumas editoras dividiram assim, como a parábola da ovelha perdida. Quem já ouviu falar da parábola da ovelha perdida? Aquela parábola que o pastor deixa as 99 e vai atrás da ovelha perdida. Já ouviram falar? Pronto. Aí depois seguido pela a parábola da dracma perdida, né? Já ouviram falar? A mulher que perde uma dracma, né, e vai atrás. E no final, a parábola do filho pródigo. Já ouviram falar do filho pródigo? Pronto. Mas não são 3 parábolas, é uma parábola só. Nós aprendemos isso no domingo passado, tá? E se trata de uma parábola só. E a parábola, essa parábola contada por Jesus, ela tem um objetivo. Ela tem um objetivo de confrontar os fariseus e os mestres da lei que estavam ali cercando Jesus, quando Jesus estava falando e se reunindo e comendo com pecadores e publicanos, né? Pecadores, vocês sabem quem são, né? São aquelas pessoas que praticavam todos. Ali estava a ralé daquela época. Ali estavam ladrões, malfeitores, mentirosos, fofoqueiros, maledicentes. Só naquela época que tinha esse tipo de gente? Nos dias de hoje tem? Aonde que tem isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja tem pessoas que mentem, que fofocam, que são maledicentes. Tem dentro da igreja. Então, Jesus estava reunido com esse tipo de gente. Estava reunido também com os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que serviam ao governo romano cobrando impostos. Por isso eram publicanos. Eles eram funcionários públicos, né? Eles não eram amados pelos os israelitas, pelos judeus, porque chamavam eles, os publicanos, de traidores. Como é que pode? Vocês são da nossa nação, vocês cobram impostos da gente altíssimos para o governo, para o império de Roma, para o governo de Roma. Tá? E por isso aqueles homens não eram bem vistos. E por que aqueles homens cercavam Jesus? Tudo começou porque Jesus alcançou o primeiro publicano. Quem foi o primeiro publicano que Jesus alcançou? O nome dele era Levi, que depois foi chamado de Mateus, que se tornou inclusive um dos discípulos e apóstolos de Jesus, né? Mateus era um cobrador de impostos. E aí aqueles homens começaram a pensar: não, para aí, como é que pode um Messias, como é que pode esse homem que diz que é filho de Deus, e agora o publicano que é odiado pelos judeus, e ele sendo judeu, as pessoas podem chegar até ele. Ele inclusive tem um dentre aqueles que são seguidores dele. Depois Jesus salva um outro publicano. Quem era o outro publicano? Jesus ia passando, a multidão o cercava, e aquele publicano, a fim de ver Jesus, fez o quê? Subiu numa árvore. Quem era ele? Zaqueu. Ele era de baixa estatura, né? E aí ele ficava na ponta dos pés tentando ver Jesus, porque ele estava curioso para saber quem era aquele homem que perdoava pecados, que salvava, curava enfermos, né? E ele ficava assim na ponta dos pés, só que ele não conseguia ver. Ele fez o quê? Subiu numa árvore, e Jesus passando, Jesus olhou para a árvore e disse: Zaqueu, o chamou pelo nome, disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém que eu vá jantar contigo. Já pensou que coisa legal? Agora Zaqueu, imagina, Zaqueu ficou dizendo assim: você vai, aonde? Zaqueu pulou daquela árvore, de um salto, correu para casa e disse: prepara tudo. E a empregada disse: preparou o que foi? O Messias disse que vem comer aqui na minha casa. Para os judeus aquilo era uma coisa assim terrível, porque como é que Jesus ia entrar na casa de um publicano? E aquele homem, quando recebeu Jesus, o que foi que chegou na casa daquele homem? Juntamente com Jesus, chegou o milagre da salvação. Quando Jesus chega na casa, chega o milagre da salvação. E Jesus chegou naquela casa. E por que eu sei que chegou o milagre da salvação? Porque houve arrependimento.
E quando há arrependimento, tem sinais de arrependimento, evidências. E Zaqueu olhando para Jesus, depois de ter sido confrontado com a presença de Jesus, porque a presença de Jesus confronta o pecador. Zaqueu olha para Jesus e diz para Jesus o seguinte, diz assim, olha, se eu roubei alguém, eu vou restituir. Se eu tomei algo indevido de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Rapaz, quisera eu ter sido roubado por Zaqueu. Entendeu? Ele devolver 4 vezes mais. Aplicação nenhuma dá 400% de lucro. A única aplicação que dá 400% de lucro é o arrependimento diante de Jesus Cristo. Amém? Porque você não é mais aquilo que você era, você se torna 100%, 200%, 300% melhor do que o que você já é. Amém? Então, diz o verso 1, que chegavam-se a ele quem? Jesus, todos os publicanos, né? Assim que diz, cadê? Lucas capítulo 15, verso 1, diz assim, todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para o quê? Ouvir. Contudo, os fariseus e os mestres da lei criticavam. Ora, quem eram os fariseus e os mestres da lei? Eram aqueles que estavam todos os dias no templo, todos os dias observando a lei, todos os dias lendo e falando da lei. Porém, Jesus chamou eles de quê? Sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Já foram no cemitério? Sabe o que é caiado? É você passa o cal, está pintadinho, está branquinho, mas lá dentro do sepulcro a gente sabe o que tem. Tem podridão, né? Tem podridão. Então Jesus chamava aqueles homens, esses homens fariseus, de sepulcros caiados. Chegou o tempo que Jesus chamou eles de raça de víboras. Você sabe que víbora é um animal peçonhento, venenoso e traiçoeiro. Pois Jesus classificava eles assim. Pois eram esses homens que agora estavam criticando Jesus. Por que eles criticavam Jesus? Porque Jesus disse assim, eu sou o Filho de Deus. Em uma outra ocasião, Jesus disse assim, eu sou o próprio Deus. Aí eles dizem assim, esse cara é esquisito. Como é que ele pode dizer ser o Filho de Deus? Ele se senta, olha só o que diz o texto, verso 2, contudo os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Ele não apenas recebia pecadores, ele comia com eles. Hoje, nos dias de hoje, eu falei domingo passado, que para a gente é muito simples. É muito comum a gente receber pessoas que nem a gente conhece dentro da nossa casa, recebe para fazer uma visita, a gente diz assim, vem para cá para a cozinha, já põe um pão com café, põe, né? Se for na hora do almoço, já serve, não, almoça com a gente aqui, não sabe nem quem é a pessoa. No nordestino faz muito isso. Tá? O nordestino é do tipo seguinte, que o cara chega, come da sua casa, quando termina e dá oferece, tem uma rede ali, quer deitar? Não é, né? Assim o nordestino? Vai lá numa casa do interior, numa casa do nordestino, é assim. Não, deita um pouquinho, descansa aí. Lá no sul não é assim, vocês sabiam? Lá no sul, eu e a pastora, nós fizemos um seminário lá em Curitiba, nós estudávamos lá. E nós fizemos amigos lá. Porque nós foram 4 anos lá, e nós estudando, e nós fizemos amigos. E para eles era muito esquisito quando eles iam nos visitar no seminário, porque era assim, os casais não ficavam em alojamentos no seminário, os casais ficavam em apartamentos. Então quando eles iam nos visitar, a gente dizia assim, não come com a gente, tipo assim, a gente nem avisou, né? Eles estão convidando a gente e tudo. A gente dizia, tira essa sandália, fica à vontade, eles ficavam assim esquisitos. E quando a gente chegava na casa deles, sabe, era aquela formalidade, aquela frieza, tão frio quanto o clima do lugar. Aquela coisa esquisita. E a gente que era nordestina, a gente achava estranho. Assim eram os judeus, eles achavam estranho. Como é que Jesus senta com publicanos, ou seja, com homens que são traidores da pátria e pecadores, e além de sentar com eles, come com eles? Para o judeu isso era muito complicado, porque comida
botar alguém na mesa significava trazer alguém para dentro da sua intimidade, para dentro do seu relacionamento. Significava você fazer uma relação de confiança com aquela pessoa quando você traz alguém para sentar-se à sua mesa. E sabe que em todos os lugares deveria ser assim? Você sabia, nem todo mundo deve sentar na tua mesa. Escolha as pessoas que sentam na sua mesa. Sabe? Nem todo mundo deve sentar-se na sua mesa. Porque a refeição é o momento íntimo da família, né? E aí, cuidado com quem você traz para dentro da sua intimidade. Cuidado. Bom. Porém, naquela situação ali, Jesus estava fazendo um trabalho, como às vezes a gente faz ali, como a gente fez há 2 semanas lá no Mercado Central. A gente pega a sopa, senta no chão para comer com os moradores de rua. Jesus estava numa casa? Não, Jesus estava na rua. E os publicanos estavam, os fariseus e os mestres da lei estavam vendo ele, e estavam criticando ele, porque ele comia e bebia, e eles estavam dizendo, esse cara é muito esquisito, e Jesus olhando para ele disse assim, vocês não entendem, eu vou mostrar que esquisitos são vocês. Então Jesus, diz o texto, verso 3, então Jesus contou esta parábola. Quantas parábolas ele contou? Ali está escrito estas parábolas ou esta? Volta. E Jesus lhes contou esta parábola. Por isso eu sei que era uma parábola só. Tá bom? Qual era o objetivo de Jesus contar aquela parábola? Bom, vários objetivos Jesus tinha, mas o principal era confrontar aqueles que, mesmo sendo pecadores, se sentiam tais, se sentiam melhor do que os outros. Sabe uma coisa, meu querido? Eu aprendi uma coisa de uma maneira muito dolorida. Você é santo. Sabe até quando que você é santo? Sabe até quando que você é santo? Você é santo até o dia que você confessa seu pecado na igreja. No dia que você confessa seu pecado na igreja, você deixa de ser santo. Você é santo enquanto você guarda seu pecado só entre você e Deus. Está ali escondido. No dia que você toma coragem e confessa, você deixa de ser santo. E era isso que Jesus estava condenando dessas pessoas, porque aqui estavam fariseus e estavam doutores da lei, que se julgavam serem santos, mas Jesus dizia assim, vocês são sepulcros caiados, vocês são cheios de pecados por dentro, vocês só têm aparência. Esses aqui, pelo menos com quem eu como, e com quem eu bebo, com quem eu me sento, eu sei quais são os pecados dele. Esses aqui são traidores da pátria, aquele ali é um mentiroso, aquele ali é um fofoqueiro, aquele é um ladrão, aquele é um assassino. E Jesus sabia o pecado de todo mundo. Sabia ou não sabia o pecado de todo mundo? Jesus sabe ou não sabe o teu pecado? E por que às vezes você se comporta como fariseu e como doutor da lei? Só porque sabe um pouco de Bíblia, ou porque se senta numa cadeira de igreja, ou porque se veste de um jeito diferente, ou fala, recebeu alguns dons dados pelo Espírito Santo, e você diz assim, não, eu sou melhor. O que Jesus estava falando aqui é que havia uma parábola que ele ia contar, e essa parábola se tratava da parábola dos perdidos. Quem eram perdidos nessa parábola? Vamos ver quantas pessoas tinham. Verso 2. Contudo, verso 1. Vamos ver que tipo de gente estava lá? Todos os publicanos e pecadores. Estavam lá ou não estavam com Jesus? Todos os publicanos e pecadores. Tinha mais alguém? Tinha, verso 2. Olha lá, quem tinha lá? Fariseus e quem? E mestres da lei. Estavam os que tinham os pecados expostos, estavam os que tinham pecados escondidos. Eu pergunto a vocês, desse grupo de 4 pessoas, fariseus, mestres da lei, publicanos e pecadores, quem estava perdido? Quantos ali estavam perdidos? Todos. E era isso que Jesus estava tentando dizer para eles com essa palavra. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, disse Jesus. Eu vou contar uma história para vocês que vai mostrar quem vocês são, que não são apenas esses aqui. E aí Jesus começa a contar uma história, e eu quero contar essa história pelo meio, não pelo começo. Eu quero lá da parte da dracma, tá? Lá no verso 8. Jesus diz assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrar. Eu acho
essa parte da parábola muito forte. Sabe por quê? Porque aqui, essa mulher, ela estava no mundo, estava na rua. Ela estava onde, essa mulher? Ela perdeu a dracma onde? Aonde? Dentro de casa. Ela não perdeu porque estava andando pela rua, estava no mundo e alguém bateu nela e caiu aquela dracma. O que era uma dracma? Uma dracma era uma moeda de pequeno valor. A dracma era uma moeda de pequeno valor. Bom, ela tinha pequeno valor monetário. Ela era menos do que um denário. O denário correspondia, na época, a um dia de salário de um trabalhador. E uma dracma era bem menos do que um denário. Ora, quantas dracmas essa mulher tinha? 10. Ela perdeu quantas? Uma. Agora, pergunto para vocês. Sejam bem honestos comigo. Vocês estão numa casa. Vocês têm 10 reais de moeda. Vocês perderam R$1. Vocês vão varrer a casa todinha, acender as luzes e varrer a casa todinha para achar R$1. Seja honesto. Vocês fazem o quê? Botam os R$9 no bolso e dizem assim, depois eu procuro. Está por aí em algum lugar. Está perdida por aí, depois eu acho. É ou não é verdade? Agora eu pergunto, o que fez aquela mulher parar as suas atividades, parar tudo, largar tudo e procurar aquela pequena moeda sem valor? Sabe o que acontece? É porque aquela moeda não tinha valor porque ela estava no meio da sujeira. E quando algo está no meio da sujeira, perde seu valor ou não perde? Olha, o meu carro passou 1 ano e pouco para eu consertar ele. Custava caro, não tinha dinheiro, fui devagarzinho, né? Até que consertei o carro. Quando eu recebi o carro, eu confesso para vocês que eu olhei, eu fiquei assim, bem, o bicho estava sujo. Ei, os mecânicos lá meteram mão de graxa nos bancos, no carpete, no painel do carro, na pintura. Ninguém sabia a cor do carro, ninguém sabia qual era a cor do carro, tá? O bicho estava sujo. Mas o que foi que eu fiz? Eu fui lá numa distribuidora na Guajajaras, olha lá o Mechan. E lá eles vendem lá uma tal de um produto de uma marca chamada Vonix. Já ouviram falar? Diz que é a melhor marca de produto de limpeza que tem de carro. Aí eu fui lá e disse, rapaz, meu carro está desse jeito. O cara disse, leva isso. E mas está assim também, disse, leva isso. E mas está assim, eu sei que você lá com uns 4 produtos. Ele disse, teu carro vai ficar novo. Eu digo, é. Aí eu fui pro posto, né? E aí lavou. E aí, sabe de uma coisa? Eu comecei a passar Vonix no banco de couro. E aí o couro, agora eu descobri que o banco do meu carro era cinza, grafite. Porque antes estava assim, sabe, preto. Estava um negócio, eu achava que era preto o couro do banco, mas não era, era grafite. E aí eu, limpei. Estava um tição. Limpei, sabe? Aí resultado, eu passei Vonix no painel do carro. Laís entrou e disse, papai, o que o senhor passou nesse carro que esse bicho está brilhando? Mais do que catarro na parede. Catarro na parede não brilha. Rapaz, olha só, gente, o painel do carro estava brilhando, entendeu? E assim os pneus do carro tudo pretinho, tudo brilhando, tudo lindo. Sabe o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá na empresa que eu trabalho, quem me deu esse carro foi meu chefe. Quando ele olhou o carro, ele disse, rapaz, tipo assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Por quê? Ele viu que o negócio está bonito, né? Ou seja, ganhou valor. Ganhou valor o carro. Porque foi tirado o quê? A sujeira. Olha só, a dracma, a mulher perdeu. A dracma. O que era a dracma? Eu ensinei domingo passado. Era costume naquela época, era costume de um noivo, quando ia desposar uma moça, ele fazia uma espécie de compromisso com ela. E ele dava para ela, sabe o que? Sabe o que é tiara? Ou então um diadema, já ouviram? Pois é, dava cheia dessas moedas. E esse artefato, artefato não, né? Esse objeto, essa tiara, esse enfeite,
servia, era como se fosse um anel de noivado. Entendeu? A mulher desfilava com ele, exibia isso por todos os cantos que ela ia, e significava assim, disse, olha, deu certo, o cara não está mais me enrolando, agora eu estou noiva, olha, vai dar certo. E todo mundo se alegrava com ela. Agora imagine que ela fazia isso todos os dias. A mulher, quando recebia o seu enfeite do seu noivo, ela fazia questão de todos os dias, na horário X, na praça, ela saía para passear, para exibir. Porque se nos dias de hoje está difícil casar, mulher, naquela época que os homens iam constantemente para a guerra, e sabe, o índice de mortalidade era muito maior e os homens morriam direto. Imagine como era difícil o homem naquela época. Então aquela mulher, ela exibia orgulhosa. Acontece que ela fez o quê? Perdeu uma das dracmas, uma moeda. Agora eu pergunto, começou a ter valor ou não começou a ter valor essa moeda? É como uma mulher que perde, sabe o quê? O seu anel de noivado. E o noivo está chegando. Ora, vai ficar em casa parada, diz assim, perdi. Vai fazer o quê? Vai procurar. Foi o que ela fez. Ela procurou. O que foi que ela fez para procurar? Ela pôs o quê? Pôs luz. Sabe de uma coisa? As casas daquela época, elas não tinham janelas, eram casas escuras. Por isso ela acendeu a candeia, outra versão diz a lamparina, né? Nos dias de hoje, a gente acende uma luz de LED, liga a luz, né? Para ficar claro para ver. Ela pôs luz. Quando você põe luz, sabe, você traz à tona aquilo que está escondido. Isso faz sentido, porque Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E quando Ele entra nas nossas vidas, Ele expõe tudo que está escondido. As trevas perdem lugar para a luz. E por isso é que Ele, olhando para mim, para você, Ele diz assim, vós sois a luz do mundo. Sabe de uma coisa? Significa que onde você chega, a presença de Jesus na tua vida, que é a luz do mundo, tem que resplandecer através de você. E sabe, você chega naquele lugar e a luz que resplandece através de você dissipa todas as trevas. E foi o que aquela mulher fez. Aquela mulher simplesmente acendeu a luz. Agora ela fez o quê? Bastava ela acender a luz? Não. Aquela moeda estava perdida no meio da sujeira. Às vezes nós temos coisas importantes nas nossas vidas que se perdem no meio da sujeira. A sujeira é tanto que a gente vai perdendo. E é preciso que a gente faça, sabe o quê? Uma vasculha, uma limpeza, que a gente varra. Apenas para limpar, para ficar limpo? Não. Para poder a gente achar o que se perdeu. Tem coisas importantes na nossa vida que a gente perde. E que a gente só retoma, só acha de volta, quando a gente tira toda a sujeira. Sabe, eu quis começar pelo meio da parábola, porque para mim, todo mundo acha que a parábola, a parte do filho pródigo é a parte mais forte. Para mim é a parte mais forte. Para mim e para você é a parte das dracmas perdidas. Sabe por quê? Porque essa mulher perdeu a dracma dela dentro de casa. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Eu já perdi a minha dracma dentro de casa. Pessoas perdem coisas de valor estando dentro de casa, dentro da igreja, dentro da família. Pessoas perdem coisas de valor. Sabe por quê? Porque deixam cair pelo caminho, deixam cair e a sujeira toma de conta e a sujeira encobre. E às vezes a gente está dentro de casa, a gente está dentro da família, está dentro da igreja, mas está sem uma dracma. Deixa eu falar uma coisa, você vai ser ridicularizado. Quando você perde a sua dracma, é preciso que você pare para reencontrá-la. Alguns meses atrás eu disse, eu preciso reencontrar. Lembra quem lembra? E eu busquei diligentemente. Sabe o que é buscar diligentemente? É insistentemente, até achar. O texto diz, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Deixa eu falar dessa parábola uma coisa. Eu falei para ela que ela está dividida em 3 estágios. No primeiro estágio, nós temos, sabe quem? Um pastor que busca as ovelhas, que busca a ovelha perdida. Sabe de uma coisa? Jesus é o bom pastor. E Ele
deixou o seu trono de glória, só para buscar a minha e você, ovelha perdida. No final desta parábola, nós temos um pai que recebe o filho arrependido. Deus é esse pai amoroso, sabe? Que quando o filho se arrepende e faz o caminho de volta, ele faz, sabe o que? Ele perdoa e recebe. Mas e quem é esta mulher que busca incessantemente por uma dracma perdida? Essa dracma perdida fui eu, é você. Sabe quem é? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Entendeu? Kátia está me ligando. Quero que ele lembre disso. Deixa eu ligar de novo. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele é essa pessoa que acende a luz. Não é assim que o Espírito faz? Que convence a gente do bem e do mal. E que busca insistentemente, bate ali. Ele procura, ele faz você sentir que você precisa ser achado. Bom, eu quero contar algumas características da dracma. A dracma é um objeto sem consciência, que está perdido. A dracma tem consciência? Não. É uma moeda. A moeda tem consciência? Não. Então a dracma, ela não tem consciência de que está perdida. Ela também não sabe o que está acontecendo. A dracma tem consciência do que está acontecendo? Nem do seu valor, obrigado. Tu está igual a mulher que estava ontem lá na praia. A amiga da Val. Ela devia ter vindo, viu? A dracma, ela pode ser levada de um lugar para o outro. Alguém passa, chuta, vai para lá. Outro passa, chuta de lá, ela vai de lá para cá. Entendeu? Porque ela não tem movimento próprio. Entendeu? Ela é levada de um lado para o outro. Então, esse tipo de perdido, ele não tem consciência, não sabe do seu valor, sabe? Ele é levado de um lugar para o outro. Sabe de uma coisa? Para ele tudo está bem, nada está errado com ele, sabe? Ele pode até ir à igreja algumas vezes, meu querido, mas ele não entende o que é o pecado. Ele não entende o que é a sujeira. Ele não entende o que é o arrependimento. Afinal, ele não sabe nem o que está acontecendo no mundo espiritual. Esse tipo de perdido, chamado dracma, que um dia eu fui, que às vezes tem muita gente dentro da igreja sendo esse tipo de dracma, sabe de quê? Coberto pela sujeira, da maledicência, da fofoca, da falta de perdão, coberto pela sujeira da prostituição, coberto pela sujeira da traição, coberto pela sujeira da mentira, coberto. Esse tipo de gente não tem consciência. E se o Espírito Santo não for lá incomodar, não for acender a luz, não for varrer essa sujeira, deixa eu falar uma coisa, vai ficar perdido para sempre. Sabe? Ele faz tudo o que não deve. Olha para o que não deve, fala o que não deve, age de forma que não deve, e para ele está tudo bem. A mente está o que? Cauterizada. O pecado se tornou, sabe o que? Iniquidade. É quando já não traz mais dor à consciência. Isso é iniquidade. Para esse tipo de perdido, Jesus faz, sabe o que? Ele acende a candeia. A pessoa do Espírito Santo vem e mostra a luz da verdade. Varre a casa, sabe? Limpa o pecador das impurezas do corpo. E cabe a nós, igreja, o seguinte papel: anunciar a palavra de Deus, para que todos saibam que são pecadores e que são carentes da misericórdia de Deus. Bom, mas nessa parábola tem um outro perdido. Volta lá para o começo, verso 4. Qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, quantas ovelhas? 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Olha, parece, a gente com o nosso olhar romântico para essa parábola, a gente diz assim: eu deixaria as 99 e iria atrás de uma. Sabe por que Jesus fez essa pergunta para os fariseus? Porque os fariseus não fariam isso.
arriscar 90, lembre-se que as 99 não estavam no aprisco, estavam aonde? Não deixa as 99 no campo. No campo é lugar de predadores, os lobos estão lá. No campo é lugar de buracos, valas, vales, pode se perder as 99. Por isso que o judeu disse, eu mesmo não ia deixar as 99 é atrás de uma. Perdeu. E o que Jesus estava querendo mostrar para eles assim, pois é, eu vivo e ajo na contramão do ser humano. Eu dou valor por essa ovelha perdida. Como é que eu sei que Jesus dá valor pela ovelha perdida? Porque ele deixou o seu trono de glória. A Bíblia diz que ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes ele deixou o seu trono de glória, fez-se homem, habitou entre nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe para quê? Enfrentou a cruz por causa de uma ovelha perdida chamada Zeca Maranhão, chamada cada um de vocês. Esse Jesus é maravilhoso. E Jesus estava dizendo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês não deixariam, mas eu deixei o meu trono de glória por causa desse publicano, por causa desse ladrão, desse maledicente, desse fofoqueiro, desse não perdoador, desse rancoroso, desse mentiroso, por causa de todos esses. E talvez você se enquadre num desses. Os judeus, eles não tinham costume de ter animais domésticos, não era o costume judeu. Porém, era muito comum um judeu ter uma ovelha doméstica. Vocês sabiam disso? Eles eram tão apegados a ovelhas, que aqui e acolá eles tinham a ovelhinha de dentro de casa. Vocês lembram quando o profeta Natan estava confrontando Davi, o que foi que ele disse? Ele disse assim, vamos falar em primeira Samuel? É 2 Samuel 12, 3. 2 Samuel 12, verso 3. Achou aí? Mas o pobre não tinha a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Sabe o que é isso? Ele mostrando assim, ele criou e ela cresceu com ele. Cresceu com quem? Com ele. Era um animal doméstico, não era? E com seus filhos. Era um animal de dentro de casa, não era? Comia junto com eles a ovelhinha. Bebia no seu copo e até dormia nos seus braços. Era como uma filha para ele, a ovelhinha. Era comum esse tipo, o judeu ter uma ovelha como se fosse um animal doméstico. Então Jesus escolheu o animal certo para questionar eles. Agora, eu pergunto para vocês, que tipo de perdido é a ovelha? E é muito importante a gente saber que tipo de, e eu estou falando exatamente sobre que tipo de perdido nós encontramos nessa palavra. Nós já encontramos um perdido tipo dracma, é aquele que não tem consciência, é aquele que não tem movimento, é levado de um lado para o outro, pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelo movimento, não tem, como disse Jaqueline, não tem nem noção do seu próprio valor. Agora tem esse tipo de perdido, que é o tipo de perdido ovelha. Quais são as características desse tipo de perdido ovelha? Primeiro, ele não tem consciência de que ele está perdido. A ovelha tem consciência de que está perdido? Não tem. Ele não sabe o caminho de volta. A ovelha não é como um gato. Deixa eu contar uma história para vocês. Diz que o cara tinha um gato. E aí o gato aprontou dentro de casa. Aí o que foi que ele fez? Ele disse, rapaz, eu preciso me livrar desse gato. Botou o gato dentro de uma caixa de papelão e botou lá. 2 ruas depois, soltou o gato. E voltou correndo para casa. Quando ele chegou em casa, quem era que estava em casa? O gato. Aí ele pegou e disse, rapaz, tá com a mulher esse gato. Aí deixou no bairro seguinte. Quando ele chegou em casa, quem é que estava em casa? O gato. Ele, rapaz, botou dentro do carro, amarrou, fechou a caixa, deixou, não vou deixar nem um buraquinho aqui para poder ele não ver. E aí saiu.
Foi num bairro, entrou numa bocada, entrou no outro, entrou no outro, entrou no outro. Chegou lá, o gato, engatou a primeira, uma segunda, saiu correndo. E aí ele ficou, estou perdido. Não sei mais voltar para casa. Ligou para casa, disse, mulher, o gato está aí, está chegando aqui. Põe ele no telefone e ele me ensina a voltar para casa, porque eu estou perdido. Mas a ovelha não era esse tipo. A ovelha não era esse tipo de, sabe? Não era esse tipo de animal. A ovelha não tem esse senso, sabe, de volta, de caminho de volta. Ela não pode, outra coisa característica da ovelha, ela não pode ser levada por qualquer um, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Eu vi um memezinho que tem aí nas redes sociais, de um pastor chamando, um cara chamando as ovelhas e as ovelhas não vêm. Aí vem o pastor e dá uma voz e elas tudinho chegam para perto dele. Porque a ovelha é esse tipo de animal que conhece a voz do pastor. Tá? Esse tipo de perdido, chamado ovelha, ele faz o seguinte, ele busca a Deus de várias formas. Sabe? Ele até se torna um religioso na tentativa de buscar a Deus. Às vezes ele até se torna um idólatra. Porque ele não sabe como buscar a Deus, ele se apega a qualquer coisa que diga assim, isso aqui aproxima você de Deus. Então, uma imagem, alguma coisa. Esse tipo de perdido, ele busca incessantemente salvação. Ele sabe que ele sabe que ele precisa ser salvo. Ele sabe que ele está perdido. Só que uma coisa, ele não sabe aonde ele encontra essa salvação. Ele chega até a se martirizar. Ele verdadeiramente tem sede de Deus, mas ele não sabe como voltar-se para Deus. E para esse tipo de perdido, Jesus, o bom pastor, vai atrás. E quando ele encontra, diz o texto, vamos lá para Lucas 10, Lucas 15, versos de 4, 5. E quando ele encontra, o que ele faz? Ele coloca alegremente nos ombros. É isso que Jesus faz. Jesus, quando ele encontra um coração sedento por salvação, sedento por ele, como é que Jesus coloca a gente nos ombros? Lembra-se de que Isaías disse assim, ele pôs sobre si as nossas dores. Uma ovelha perdida está sentindo dor ou não está? Dor do afastamento do pastor, do rebanho. Como é que uma ovelha se perde? Algumas ovelhas se perdem, sabe como? Vão se distanciando do rebanho, se distanciando. E algumas até dizem assim, mas eu sei até onde eu posso ficar distante. Amigo, não brinque com isso não. Não fique distante do rebanho do qual o Supremo Pastor lhe colocou. Porque você corre o risco de ser tragado pelo lobo. E você sabe quem é o lobo mau, sabe? É o lapeta. Né? Lapeta. Sabe? É pra lá. O bicho, o cramunhão, o bicho, né? E ele está pronto. A Bíblia disse que ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Sabe de uma coisa? Se você vê um lobo tentando atacar uma ovelha, ele nunca ataca o rebanho. Ele fica de longe na espreita, esperando uma delas se afastar do rebanho. Então ele diz, opa, aquela ali é presa fácil. E ele vai lá e ataca. E ataca. Então, meu querido, esse tipo de perdido chamado ovelha, para esse tipo de perdido, Jesus, o bom pastor, ele vai atrás, e ele resgata, e ele a põe em seus ombros, e olha, sabe o que acontece? Ele coloca alegremente nos ombros, verso 6, e vai para a sua casa. Olha, lugar de ovelha é na casa do pastor. Não é na casa do pastor, é na casa do pastor Jesus, viu? Mas vocês podem vir na minha casa, não tem problema nenhum não, viu? Tragam um lanche, tragam aquela galinha caipira, a gente come junto, eu ajudo vocês a comer. Fique tranquilo, entendeu? Mas assim, lugar de ovelha é na casa
do pastor. Por isso que o pastor pega, põe no ombro e alegremente e traz ela de volta para casa. E ao chegar em casa, ela reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se. Alegre-se comigo, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. Vocês imaginam a alegria de Jesus? Você sabe de uma coisa? Quem eram as 99 ovelhas dessa história? Eram aqueles que ficam dentro da igreja, esperando a que está perdida lá fora ser achada? Quem eram as 99? Deixa eu parar para perguntar. Alguns acham que as 99 eram os fariseus, os que se julgavam serem melhores, né? Se julgavam serem os tais, e que não precisavam de perdão, de salvação, que Jesus estava falando deles, porque olha só, deixa as 99, talvez essas 99 somos nós. Não era deles que Jesus estava falando, nem é de você que está dentro de uma igreja. Jesus não está deixando você dentro de uma igreja ou num campo trabalhando para ir buscar uma, não é nada disso. Sabe, o próximo verso diz assim, ó: e lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria aonde? No céu, por um pecador, ou seja, por uma ovelha perdida, que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Eu pergunto, quem era que estava ali perto de Jesus que não precisava de arrependimento? Ninguém. Todos precisavam de arrependimento. Então, de quem Jesus estava falando? Ora, onde é que tem alegria? Nos céus. Onde é que tem gente que não precisa de arrependimento? No céu. Então, peraí, Jesus deixa as 99, sim, deixou as 99. Jesus deixou ou não deixou? Deixou todos os anjos, todos os que não precisavam, que já eram justos, e desceu para buscar você, Lisboa, para buscar você, Jaqueline, você, Emerson, para buscar todos nós. Jesus, ele deixou de olha, vocês não precisam de arrependimento, vocês estão garantidos já aqui no céu, vocês não precisam de arrependimento, de serem justificados. Eu vou deixar vocês e vou buscar a ovelha perdida que está lá em São Luís do Maranhão, e ele vai se congregar lá na vida e comunhão. Diga glória a Deus. Porque ele está falando de você. Está falando de você. Pastor, o que a gente precisa fazer? A gente precisa estar pronto para ajudar Jesus na tarefa de buscar a ovelha perdida. Não seja o churrasqueiro de ovelha. O churrasqueiro de ovelha é Satanás. Ele é quem vai arder no fogo é ele. E ele quer levar ovelhas para o churrasco. Seja você, sabe o que? Um bom pastor. Que pega a ovelha e traga de volta para a casa do pastor. E cuida e celebra e se alegra com os amigos. Mas no final, Jesus continua contando a história, e agora ele começa a falar a história de dois moços, de dois filhos, que têm um pai, e diz lá no verso, deixa eu ver quando é, verso 12, né? Ó, diz assim, Jesus continuou, isso mostra que era uma história só, que não eram 3 parábolas. Jesus continuou, dizendo, um homem tinha 2 filhos. Quantos filhos esse homem tinha? 2 filhos. Eu quero que vocês entendam os personagens dessa história, do final dessa história. Nós já tivemos ovelha, nós tivemos um pastor, nós tivemos os amigos que celebraram o volta dessa ovelha. Nós tivemos uma mulher que perdeu a dracma. Nós tivemos uma dracma, um perdido inanimado, um perdido inconsciente, um perdido sem senso de valor e de direção. Agora nós temos 2 filhos e um pai. Ó, o mais moço disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Entre eles quem? Entre os 2 filhos. Quem foi que recebeu a herança? Os 2.
porque ele repartiu. Aqui o que é teu, ou seja, o que ficou aqui é teu, mais velho. O seu mais moço, está aqui, tu quer, leva. Aí diz mais o texto: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo desenfreadamente. Pegou tudo o que o seu pai conquistou, pegou tudo o que o seu avô conquistou, pegou toda a riqueza que um dia foi conquistada. Ele não conquistou nada, ele só herdou. Tudo ele pegou e foi para distante. Sabe de uma coisa? Cristo conquistou na cruz o direito para você se tornar filho de Deus. A todos quanto receberem foi-lhes dado o direito de serem chamados de filhos de Deus. Paulo nos chama de co-herdeiros com Cristo da herança eterna. Você sabe qual é a herança de Cristo? A Bíblia diz que por meio dele, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ou seja, o que pertence a Cristo? Tudo. Então, quem está em Cristo é co-herdeiro com Cristo de toda a herança eterna. Tudo. Tudo. Você é co-herdeiro com Cristo. Aí, eu quero que você observe nessa história que ele se afastou, foi para longe da presença do Pai. Longe da presença do Pai, meu querido. Deixa eu te falar uma coisa. Você perde o senso de riqueza que você tem em Cristo. E tudo aquilo que é bom que Deus confiou a você, você desperdiça no mundo. Você desperdiça os talentos que você tem. Você desperdiça os dons que tem. Aquele que falava em língua já não fala mais lá no mundo. Aquele que profetizava já não profetiza mais lá no mundo. Aquele que tinha sonhos e visões começam a ter visões turvas, até enganadoras, porque se afastou do Pai. E ele perdeu o senso de valor da riqueza que ele tinha como herdeiro. E aí ele começa a gastar tudo. Ele canta em qualquer lugar, toca em qualquer lugar, ele come em qualquer lugar, se reúne em qualquer lugar, ele gasta tudo. O dinheiro da porta de emprego que Deus abriu agora, ele gasta com qualquer um, com qualquer uma, com qualquer coisa. Ele perde tudo. Depois de ter gasto tudo, houve o que? Uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Sabe uma coisa, querido? Nada no mundo está tão ruim que não possa ficar pior. O inimigo até tenta dizer para você, olha, não, isso vai passar, e você vai se atolando cada vez mais. Não, isso é só uma fase, é crise, o mundo está em crise, você está em crise também, mas isso vai passar. Deixa eu falar uma coisa, é engano de Satanás. Satanás, ele dá com uma mão e toma com as duas mãos e com os pés. Ele é um enganador, ele é um mentiroso, ele é um enganador, ele quer te destruir. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Tá? Então, estava ruim a situação do filho, longe do pai, agora ficou pior. Entendeu? Ficou pior. E aí, por isso, foi empregar-se com um cidadão daquela região. Era da casa do pai, o cidadão que ele foi se empregar? Não, era do mundo. E sabe de uma coisa? O mundo está de braços abertos para te empregar, para te dar, para dizer assim, ei, eu sou o teu socorro, eu sou o teu suporte, fica aqui comigo. Aí você entra, e você diz, poxa, eu não tinha nada, pelo menos agora eu tenho isso, sabe? Você se esquece que um dia você teve tudo, e agora você se conforma com um pouco, você se alegra com um pouco. Aí, olha só, ele ficou lá, mas olha só, o mundo não te dá nada de graça, nada de graça. Por isso foi empregado como cidadão daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Eu pergunto, se ele estivesse na casa do pai, primeiro que o pai nunca mandaria ele cuidar de porcos, mas se ele estivesse lá, e o pai dissesse, meu filho, te levanta e vai cuidar dos porcos, o que ele diria? Pai, eu sou teu filho, manda outro. Você está querendo me humilhar, papai? Mas agora no mundo, ele aceita qualquer coisa. Lá no mundo você aceita qualquer coisa. Você é humilhado e às vezes você bate palma e diz assim, ainda bem que tem isso, porque eu não tinha nada. Aí você esquece que você já teve tudo na presença do Pai.
que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Aquilo era humilhante demais para ele. Um judeu cuidar de porcos? Porco era um animal sagrado. Como é que pode um judeu cuidar de porcos? Pois ele mandou e ele se sujeitou, porque ele foi. Ele desejava, não só cuidar, mas ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Era justo que ele comesse pelo menos no emprego. Lá na minha empresa onde eu trabalho, lá tem a dona Lourdinha. Dona Lourdinha é fantástica. Eu não tinha barriga, mas a dona Lourdinha fez eu ter barriga. É gostoso demais a comida da dona Lourdinha. Todo dia a gente almoça, todo mundo lá. Patrões, funcionários, tudo. Era justo que, se eu passo o dia no emprego, que tenha um rango. Mas ninguém lhe dava nada. E olha o que aconteceu. Ele caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai? Ele não estava lembrando do irmão dele. Ele estava lembrando de quem? Dos empregados. Olha só, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui, morrendo de fome. Está certo isso, Arnaldo? Não está. Vou me levantar, voltar para o pai e dizer a ele: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele ensaiou isso. Ele disse: rapaz, eu vou escrever aqui. Vamos chegar lá e vou dizer assim: papai, eu pequei contra o céu e contra ti. Ele estava arrependido? Ele estava arrependido? Estava não. Ele só estava com fome. A crise. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes a gente está no pecado e a gente lembra de quem era, a gente não é arrependido não. A gente só está em crise. Mas deixa eu te contar um segredo. Você mesmo estando em crise, mesmo porque você está com fome, sabe o que o pai faz? Laís, reage, minha filha. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. Aquele compromisso, aquele jeito de andar, porque pai conhece ou não conhece? Aquele, rapaz, tá sujo, cabelo tá grande, barba que eu falo, mas eu conheço. Aquele é meu filho. E o que o pai faz? Quando viu, movido por compaixão, porque Deus, entenda uma coisa, Deus ele não se move por vingança se move você. Você sabe o que é vingança? Você sabe o que significa vingança? Vingança é o desejo que tem no coração do ser humano de fazer o outro sofrer ou sentir a mesma dor que você sofreu. Isso é que é vingança. Ah, é? Ele fez isso comigo, pois eu quero que ele passe pela mesma coisa. Ela fez isso, isso é vingança. Eu quero que ela passe pela mesma coisa. Isso é vingança. Sabe? É você desejar que o outro passe ou sinta a mesma dor que você sentiu. Ah, bateu na minha cara, pois eu quero que... Matou, eu quero que ele morra. Traiu, eu quero que ele seja traído. Eu quero que ele precisa sentir a mesma dor que eu senti. Mas Deus disse que a vingança pertence a quem? A ele. A mim pertence a vingança. Ele ainda estava longe quando o pai o viu e movido por compaixão, porque Deus ele se move por compaixão. Foi por isso que ele alcançou a mim e a você. Ele correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Olha só, imagine um pai, um ancião, cabelos brancos, iguais aos meus, à vista o filho que vem longe, não está nem aí. Não era comum o judeu ficar correndo, ele não estava nem aí para ética, ele não estava nem aí. O filho estava voltando e aí ele fez, e ele saiu correndo e ele correu e alcançou e abraçou, movido, sabe por quê? Por compaixão. Meu querido, esse tipo de perdido é um tipo de perdido diferente. Primeiro porque ele tem consciência de que está perdido. O filho pródigo, o filho esbanjador, o filho gastador, ele tem consciência que está perdido. Segundo, ele sabe o caminho de volta. Terceiro,
Ele foi quem decidiu ir deliberadamente. O pai não mandou, o irmão dele não mandou, ele não brigou com o irmão, não brigou com o pai, não estava passando fome, ele encontrou uma desculpa para se afastar, para ir embora. Ele encontrou uma razão, algo que justificasse a decisão dele de ir embora, para longe da casa do pai. E esse tipo de perdido, ele só pode voltar para a casa do pai, se for por conta própria. Esse tipo de perdido, o pai não vai buscar ele lá na pocilga, não vai buscar ele lá dentro de casa, trancado num quarto, dizendo assim, eu não vou hoje, não vou mais para essa igreja, não vou mais para esse lugar, por causa de, começa a dar desculpa, não vou mais por causa disso, não vou mais por causa da irmã fulano, não vou mais por causa do louvor, não vou mais por causa do pastor, não vou mais por causa do pecado de fulano, não vou mais, ele dá desculpa, sabe onde é que ele fica? Vai se afastando, e o mundo vai oferecendo aquilo que o mundo oferece, sabe o que é? Comida de porco, porque ele começa a ser porco. Esse tipo de perdido, ele precisa voltar, decidir voltar. O pai não vai atrás dele. O grande lance desse tipo de perdido é que quando ele faz o caminho de volta, o pai vence as barreiras, se enche de compaixão e corre e o abraça e o recebe de volta. Agora ele chega em casa, vai ser fácil? Não vai, parece que é fácil. Sabe por que parece que é fácil? Porque olha o que acontece. Contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam ele, coloquem-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Olha o que nós temos aqui. Nós temos roupa, não é isso? Nós temos calçado e nós temos anel. Roupa, calçado e anel. Chega perto do que ele perdeu? Ele tinha isso e muito mais. Mas ele voltou e ele teve o quê? Roupa, anel, calçado. E teve mais uma coisa, ó. Tragam um novilho gordo. Ó, teve festa. O caminho de volta não é fácil, filho. Você perdeu algumas coisas na sua viagem. E você vai levar tempo. Esse filho estava perdido, mas tinha outro filho que estava dentro de casa, que não saiu dia nenhum, hora nenhuma. Esse filho era santo, bonzinho, era tão perdido como o filho, quanto o filho que foi. Sabe por quê? Olha o que aconteceu. Ele, pai, disse: pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estando perdido foi achado. Então começaram a festejar e o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito, aquele que não saiu de casa, aquele que ficou em casa, estava no campo. Ó, onde foi que o pastor deixou as ovelhas? No campo. Onde era que o filho estava? No campo. No campo se faz o quê? Serve. Estava servindo, estava sendo recepcionista, estava sendo músico, estava sendo cuidando de crianças, estava sendo preparando lanche, estava limpando a igreja, estava pregando o evangelho, estava discipulando, estava sendo um líder de célula, estava no campo. Mas aí o que aconteceu? Quando esse filho mais velho chegou no campo, se aproximou da casa, ouviu música e dança. É comum. Na casa de papai, a gente está no campo e ele está aqui em casa dando um bailão sozinho. Então ele chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? Este lhe respondeu: olha, o seu irmão voltou e o seu pai matou o novilho gordo, porque ele o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de alegria e comeu um pedaço do novilho gordo e abraçou o irmão e ficou feliz. Cara, tu voltou, rapaz, eu estou feliz, cara, eu orei tanto por ti, eu clamei a Jeová para que voltar, para que você não ficasse lá. Oh, que bom, vem cá, meu irmão, deixa eu te abraçar, te beijar, vem cá, deixa eu repartir um pouco do que eu tenho contigo, porque tu perdeu tudo. Não, o que foi que ele fez? Encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele: meu filho, é teu irmão,
Ele estava morto. Ele não tinha nem chance de voltar. Ele voltou. Ó. Ele, porém, respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos eu tenho te servido. Eu estou na recepção, eu estou no projetor, eu estou indo para o sopão. Esses anos todos, eu nunca saí dessa igreja. Eu estou na sociabilidade, eu nunca saí dessa igreja, eu estou no louvor. Nunca saí dessa igreja. Todos esses anos. Eu nunca te desobedeci. Nunca. Nunca é demais. Você acha que esse filho nunca tinha desobedecido o pai dele? Vocês são pais. O melhor que o filho tem, porque está na natureza do ser humano. Quem é o filho que não tem a experiência de um momento desobedecer o pai? Eu que nunca desobedeci, mamãe nunca me bateu, né, mamãe? A senhora está sorrindo por quê, senhora? Rapaz, eu levei uma lapada. Eu acho que míssil teleguiado, foi criado, inspirado em mamãe. Porque assim, ó, eu estava longe, entendeu? Ela acerta, gente, ela não errava. Pá! Mãe tem isso, sabe? A lapada, ela estava aqui costurando. Tac, 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 tac. Cabo de vassoura estava aqui do lado. Tac, 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 tac. A gente brigava por ali, ela não olhava. Gente, ela não olhava. Ela não olhava. Ela, do jeito que estava costurando, para não perder a costura, ela fazia assim, ó. Tac, tac, tac. Batia e acertava. Filho desobediente. Não tinha tempo de ficar. Hoje, se o pai ou a mãe faz isso, vai preso, né? Pois é. Olha só. Pois é. Olha só. Eu nunca desobedeci as tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Meu querido, esse caboclo era burrinho. Porque lá no começo da história, o pai repartiu os bens entre os dois. Então ele já era dono. Ele precisava pedir um cabrito para o pai? Não, ele era dono. Lembra no começo da história? E repartiu entre eles. Viu? Mas aí, não foi sangue nem carne que te revelaram. Entendeu? Quando, porém, volta para casa este teu filho, olha como é que ele trata. Só porque o irmão pecou, errou, ele nem considera mais. Eu não considero mais nem ele meu irmão. Eu não considero ele mais nem meu colega de ministério. Eu não considero ele mais nem meu pastor. Eu não considero ele mais nem um colega de igreja. Ó, este teu filho que esbanjou os teus bens com prostitutas, aí tu mata um novilho gordo para ele. O pai disse: meu filho, deixa de ser burro. Você está sempre comigo. E tudo que eu tenho já é teu, porque ele já levou a parte dele, é teu. É teu. No entanto, nós tínhamos que festejar a volta deste teu irmão, criatura, teu irmão, e alegrarmos, porque ele estava, sabe o que? Morto. Ele ia ser condenado para ir para o inferno. E ele voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Efésios diz o seguinte: Paulo diz assim: olha, outrora nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mortos, condenados a ir para o inferno, mas Deus em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo, nos vivificou, ou seja, nos fez ter vida novamente. E é isso que esse pai está celebrando. Esse meu filho estava morto e foi vivificado, estava perdido e foi achado. Olha só, verso 33. Não tem mais? Tá bom, eu chego. Vou para casa. Meus queridos, eu pedi que vocês ficassem atentos para os personagens dessa parte final da história. Nós temos um filho que se perdeu. Nós temos um pai que sofreu a perda do filho e que aguardou todos os dias. Nós temos um servo. Que, recebendo a ordem do pai, o servo questionou. Quando o pai chamou o servo, disse: vai depressa, pega a roupa, sandália e anel, dá um banho nele e mata um novilho gordo. O servo poderia fazer, sabe o quê? Rapaz, senhor, é certo o senhor fazer isso? Se o senhor lembrar que seu filho aí é aquele que traiu sua confiança, que saiu, que foi embora, o senhor vai fazer isso? Não.
Servo que é servo, obedece o pai. Servo que é servo, sabe como o pai age. Servo que é servo, sabe o amor que há no coração de um padre. E sabe o que ele faz? Ele diz, ele foi correndo, como o pai mandou, como o chefe, o senhor dele mandou, e ele preparou a festa, e ele certamente deu banho naquele filho, pegou a roupa limpa, lavada, pegou um anel e disse, olha, põe esse anel aí, cara, tu é dessa família, tu faz parte da gente ainda, ei, bota uma roupa, ei, tu não é escravo, comunidade descalço, põe sandália nos teus pés, tu está liberto, teu pai te recebeu, e a gente vai festejar, eu já vou começar a acender a lenha aqui, e a gente vai fazer festa. Mas tinha um quarto C nessa história. Era o filho primogênito. É aquele que não perdoa. É aquele que julga a intenção do pai. É aquele que não aceita. Peca a vida toda. Comete erros a vida toda. Mas o outro cometeu, ele esquece do erro que um dia cometeu e aponta para o outro. Eu pergunto para você, quem é você nessa história? No mínimo, todos nós somos o filho perdido que o pai um dia achou. Pelo menos ovelhas nós somos, e Cristo foi e nos buscou. Alguns de nós perderam os seus valores aqui dentro da igreja. Estando aqui sendo membro dessa igreja, perderam. E sabe de uma coisa? Para esse tipo de perdido, de perca, é preciso que você coloque a luz de Cristo, a luz da palavra, varra a sujeira do pecado para que você admita, está perdido e eu preciso achar. Não seja orgulhoso. Busque aquilo que você perdeu estando aqui dentro dessa igreja. E sabe de uma coisa? Se você reconhece alguém que um dia esteve longe desse caminho, mas voltou, receba, perdoe, abraça, porque ele é teu irmão. Vamos ficar de pé.